Então, pessoal, a gente está continuando no ponto da última aula que a gente parou, e a gente parou justamente quando a gente estava discutindo, né, o XP, que foi, né, historicamente, os primeiros processos ágeis, né, na área de engenharia de software, de produção de software. E desses processos, né, o Scrum, o XP, ele é focado realmente em desenvolvimento, prática de programação, por isso que o nome, né? XP de Extreme Programming, né? Programação extrema. O nome já diz, né? Foco a partir da programação, foco mais em programação e nos resultados dele, que é código, testes, coisas que tornam, inclusive, o projeto mais produtivo. Então, você, como gerente, saber o XP para controlar um projeto de desenvolvimento de software é base, porque você vai entender como você pode, com alguns princípios, tornar, né, questão de cultura, questão de prática, teste contínuo, criar processos ou atividades que tenham evoluções contínuas, que são os baby steps, né? Evoluções, passos pequenos, mas que não vai dar um problemão para o cara resolver e esperar que ele resolva sozinho. Melhor quebrar isso em pedaços menores e acompanhando isso no dia a dia. Isso pode pode não, vai dar um resultado melhor, isso já tem estudos comprovando isso. E dentre as várias práticas que existem, né, só para fechar, várias práticas, inclusive, de ferramentas, comunicação e tudo, tem a questão da programação em par, né, a distribuição do ambiente de trabalho quando físico, para a questão de permitir uma comunicação direta das pessoas, e o grande desafio é o tal do contrato de escopo aberto, que a gente discutiu também isso bastante na aula anterior, porque é um desafio você conseguir no mercado que alguém te contrate sem ter um preço final definido, ou um escopo definido. Você vai me entregar o quê? Eu vou entregar o que der tempo de fazer. Mas o que vai dar tempo de fazer? Vai depender do que você quer. Aí fica num ciclo onde, na verdade, depende muito também da equipe, do gerente ou da parte comercial que está envolvida aí, em saber vender esse projeto para o cliente. Olha, mas não é questão de eu vou fazer e estou comprando no escuro também um projeto. Né? Eu já tenho aqui um histórico, a gente já produziu isso em tanto tempo, então, por analogia, comparando o teu projeto com esse outro que nós fizemos aí nesse prazo aqui, ficou muito legal, a gente pode te entregar uma coisa muito similar. O cara começa a entender que é uma questão de desafio, tempo, escopo, mas que também não tem como você planejar tudo de antemão. Aí é um desafio conseguir fechar um escopo aberto. Normalmente o pessoal consegue fazer uma mistura, como eu já comentei também. O gerente acaba definindo umas metas, um escopo, e ao mesmo tempo dá a possibilidade desse escopo ser ajustado durante o projeto. Só não pode também não ter nenhuma referência para que o cliente, no final das contas, o acordado era um escopo X, né, e aí o cara, no final dos 2 meses, quer que o cara faça 3x. Aí não tem humano que aguente, vai estar desbalanceado, isso a equipe não vai dar conta de fazer. E aí o contrato vai ser um peso para a equipe, né. Enfim, e aí o próximo processo, depois do Scrum, do XP, é o Scrum. O Scrum, vocês também já tiveram uma introdução, né, anteriormente em Direito de Software 1. Eu só vou focar aqui de novo em alguns aspectos importantes, tá, do ponto de vista gerencial. A primeira coisa é que o Scrum, ele não foi feito para Direito de Software. Tá? Muita gente acha que Scrum é para gente, né? Na verdade, o Scrum, hoje em dia, o livro dele, inclusive, né, do Jeffrey Sutherland, que é o livro original, ele na verdade tem uma capa já mais genérica. Os exemplos dele são genéricos para que pessoas de outras áreas que também basicamente várias áreas precisam trabalhar em equipe também, usem os mesmos princípios do Scrum, né, os processos, as dinâmicas dele, para que trabalhe também em equipe, mas não necessariamente construindo software. Equipes de marketing, equipes de várias coisas possam usar, né, o Scrum como um processo, tá? E justamente, né, existem livros, certificações e várias áreas que não são somente desenvolvimento de software. Tem que ficar muito claro para vocês, tá? Vocês podem encontrar material, nossa, o cara fala sobre isso. Que exemplo tosco é esse? Nada a ver com giro de software. Claro, porque o Scrum ele não foi... Hoje em dia ele não é específico para engenharia de software, ele já é uma coisa mais abrangente para trabalho em equipe, diferentemente do XP. Então, por exemplo, o XP ele é específico para desenvolvimento de software, Extreme Programming. O Scrum não. Tá? Então, a primeira coisa que vocês têm que saber,
né? Está aqui o slide falando, inclusive. E o Scrum, né? Ele já tem uma ideia de processo mais rígido, coisa que o XP não tem. O XP, ele tem lá princípios, práticas, ou seja, você tem que ter teste automatizado, pode programar em par quando preciso, pode fazer isso, assado, cada um tem que ter sua responsabilidade, mas ele não define um passo a passo. O passo a passo é o processo. E aí, do ponto de vista gerencial, é mais completo, entre aspas, o Scrum, porque ele já define, inclusive, pessoas, né, os papéis, o que cada um faz, os nomes, né, até alguns artefatos eles definem na descrição dele para que você consiga, vamos dizer, cumprir o Scrum. Né. E, primeira coisa, né, isso existe, né, equivalência com outros termos da engenharia de software, mas vocês precisam entender a diferença aqui quando se fala do Scrum, né, que é a questão da sprint. Então, sprint, né, na verdade, nada mais é do que um ciclo de entrega. Esse ciclo de entrega tem algum momento que a gente chama isso de release, né, de release para o cliente. Tem processo que chama isso de milestone, né, que é uma etapa de entrega, é um marco do projeto. Isso, inclusive, no próprio MPSBR, etc., você vai encontrar normas que chamam isso de marcos. É um marco do projeto, ou seja, uma meta, é uma data, a cada 2 semanas entregar tal coisa. No Scrum, ele chama isso de sprint. É essa a diferença. Mas esse nome tem que ser familiar para vocês. O que é uma sprint, o que é um marco do projeto, o que é um release, né? Então, isso, né, tem que ficar muito claro na cabeça de vocês, que são equivalências, não são equivalências exatas, tá? No sentido de exatamente o mesmo sentido, mas eles são equivalentes no sentido de são períodos de entrega do projeto. São períodos, ciclos, que a definição desse ciclo é a equipe que define, se é um mês, se é uma semana, se é 15 dias, isso aí não existe padrão. Não, o Scrum que é 15 dias e acabou. Não, quem disse isso? Pode ser um sprint de 2 dias, se quiser, né? Obviamente tem que dar tempo de fazer alguma coisa em 2 dias, mas pode ser sim, tá? Então não existe isso, mas o importante é entender que a sprint é a quebra do teu projeto em entregas menores até que você, no fim dessas sprints, tenha a entrega do escopo completo. Por isso que a gente começou pelo escopo. Porque você entendendo que tem tudo aquilo para fazer, como é que eu quebro tudo aquilo em partes menores e vou entregando conforme vai passar o tempo. Isso é a definição de sprint, ciclo iterativo incremental, etc. Tá? E aí, dentro de uma sprint, a gente faz o desenvolvimento das coisas. Né? No caso aqui, a gente chama muito de história de usuário. Né? No caso, do ponto de vista de desenvolvimento de software, a gente troca o termo caso de uso, use case, por história de usuário. Né? Então, as histórias do usuário são as funcionalidades do sistema, são as coisas que o usuário faz, né, para que lá no final o sistema dê o resultado que a empresa precisa. Lembre do exemplo que a gente já fez lá da entrega de pizza. O cara não quer um sistema, o cara quer fazer, né, a confra dele, cada um na sua casa, com um rateio muito legal, etc. É isso que ele quer. Ele não quer um sistema. Isso tem que ficar muito claro na cabeça de vocês, tá? Principalmente quando você vai ser gerente, como líder, né? Você tem que ter muito claro essa visão de que o teu papel ali é entregar uma solução para atender a dor ou as dores do cliente, do mercado, enfim. E nesse papel, o sistema é o meio. O sistema pode fazer um cálculo de alguma coisa que seria manualmente, seria muito chato, demorado, ou faria muito errado. Então, o sistema vai automatizar certo processo, vai facilitar um cadastro, vai facilitar uma coleta de dados em campo. Então, esse é o objetivo das histórias, no fim das contas, né? Resolver o problema via software, no caso aqui da engenharia de software, né? Então, essa que é a ideia de história de usuário. Então, quando a gente está falando de Scrum, a gente tem sprint, e dentro de cada sprint temos as histórias para serem entregues, as funcionalidades, as features. E aí a gente tem dentro dos papéis do Scrum o cara que é responsável por representar o cliente. Isso aí tem que estar muito claro para vocês, tá? Então tem que ter alguém que representa o cliente, que é o domínio do sistema, que é o chamado Product Owner. Por que existe esse cara aí que representa o cliente? Porque no fim das contas é como se fosse o cara de requisitos do sistema, mas é um cara de requisitos que tem a voz
Tipo, ele não fica, eu acho que é tal coisa. Não, é tal coisa. E a equipe tem que seguir o que ele está falando. Só que essa pessoa, para ela dizer é tal coisa, algumas vezes ela tem que ir atrás do cliente final, do mercado, de onde for que tiver informação, para dar uma certeza maior, mas certeza 100% também não existe, de que aquela é a funcionalidade correta. Então, ele acaba sendo um proxy entre o mercado ou o cliente e a equipe de desenvolvimento. A equipe tem que obedecer o que esse cara fala, no sentido de funcionalidade. Se depois ele descobrir que era outra coisa, ele avisa, a equipe refaz, normal. Mas é papel dele justamente fazer esse interfaceamento, mesmo que depois ele mesmo mude de ideia sobre as funcionalidades. Tá? E aí a ideia é justamente, esse cara antes era chamado de analista de requisitos, né? Então era um cara que conversava com o cliente e depois juntava, né, com as informações do cliente e repassava esses dados em documentação, texto, etc, para a equipe, né, de desenvolvimento trabalhar. Agora, esse cara, ele faz o meio de campo, como eu já falei. Então, ele simplesmente, né, ao invés de ele juntar tudo em documentos, ele é o ponto focal da equipe em relação ao que os stakeholders, que os clientes, né, o público-alvo daquela solução vai usar. Se ele vai produzir um documento, sim, pode produzir documentos, pode produzir diagramas, pode produzir outras coisas, mas, né, o foco não é a documentação. O foco é essa pessoa representar e dar a palavra final sobre o que de fato vai ser o direcionamento do produto, as features, as histórias, tá? Enfim, e aí o papel desse cara é fazer esse papel de intermediação e também priorizar o sistema, o que vai ser feito primeiro, depois, mesmo que essa pessoa seja parte da equipe, tá? Ou seja, ele é contratado da mesma empresa de desenvolvimento de software, o que é normal, na verdade, né? Ter o PO interno, só que, né, PO de Product Owner, né, em inglês, mas ele, de fato, pode não ser o cliente final, isso é normal, né? O cliente final é um cara que está lá do outro lado da cidade, ou é o mercado do Brasil todo, é um mercado internacional, e esse cara tenta representar a cabeça dele, se a persona, né, representar a cabeça dessas pessoas que representam o mercado. E é o cara que mantém o backlog do produto. Então, naquela dinâmica lá do PBB, esse é o cara, né, que participa bastante da definição daquele backlog lá. Então, enfim, o que é o backlog eu já falei para vocês, a lista de histórias, funcionalidades descritas por esse cara. Uma coisa importante é que isso pode entrar e sair a qualquer momento, o backlog, coisas, né? O que pode sim acontecer, mas que deve ser mais controlado é durante alguém está fazendo, ficar mexendo. Mas depois que começou, começou a sprint, tem uma semana de sprint, que tá ali, deixa terminarem. Aí depois que acabou aquela semana, tem coisa que vai sair, que vai entrar, aí você vai lá e, né, mexe naquilo. Aí o backlog mudou, ou entrou outra coisa, ou sai coisa. Tudo bem. Mas evitar enquanto está mexendo. Ou enquanto está rodando a sprint, né? Também, às vezes, é quase impossível também de controlar. Mas, enfim. Então, esses são os grandes papéis aí do Scrum, né, em termos de pessoas. A grande cerimônia aí, que é a questão dos sprints, que é definida pela equipe, e o backlog do produto, que é onde a gente controla as entradas aí. E aí, como é que funciona a dinâmica? Você também já tem noção disso, é sempre antes, né? Antes da sprint, a gente começa a planejar e a executa ela. E aí, a cada momento, a gente vai decidindo, né, de fato, a velocidade para implementar. Né? Se eles conseguem entregar aquela quantidade num período X. É estimativa isso. Tá? É a equipe que é responsável por fazer isso. Então, na verdade, a ideia da gerência, entre aspas, do Scrum é que não tem o chefe. Então, o PO, ele é mais um que faz parte do processo, mas, né, no fim das contas, a equipe ali, se ela sentir, olha, não vai dar para fazer, não vai dar para fazer. Então, eles vão ter que negociar com o PO, e o PO depois vai negociar com outros níveis hierárquicos aí, com o cliente, se tem um cliente ali específico, falando, olha, não vai dar para entregar, e aí? Bora negociar. É isso. Tá? Mas essa aí é uma decisão da equipe técnica. Tá?
Mas, obviamente, aí no dia a dia, as pressões do mundo do real são diferentes. Aí o cara vai dizer, não vou entregar. Pô, cara, porra, cara, o cliente vai me cobrar hoje, já tem uma multa num contrato aqui. E aí, pô, vamos varar então aqui no sábado, domingo, se conseguir entregar, se as pessoas estão de acordo com aquilo, e paga pizza, paga hora extra, mas é porque isso é o mundo real, né? Isso acaba acontecendo. Aí você tem que realmente decidir, não é só dizer, não vou fazer, tchau, vou passar Linas. Aí o cara, pô, vai passar Linas? A empresa vai falir, amigo. Tipo, por causa desse atraso de uma semana, a gente vai tomar uma multa de X mil reais. Tu vai passar Linas, vai perder o emprego, então já vai de vez. Então, assim, é isso mesmo, pessoal. Tem coisas que também não dá para imaginar que todo mundo vai ser compreensivo, né? Então, existem momentos que essa decisão da equipe técnica é negociada até com o cliente ou com o PO ali, ou com o nível gerencial da empresa, por questões contratuais também. As pessoas têm que decidir juntas, né? Sobre o que fazer. Mas, o que se prega no Scrum é que você tenha um ritmo de desenvolvimento que seja adequado, que não prometa prazos impossíveis, e no caso dessas promessas serem quebradas, que se negocie, porque não vai dar para fazer e pronto. É isso. Isso é um desafio gigante, gigante, gigante. Mas, enfim, faz parte, é o mundo real. E aí, questão de planejamento, né? Tem as cerimônias. Eu não vou focar tanto aqui no Scrum das cerimônias, porque a gente já está vendo aqui só por alto, que eu quero focar já no diagrama, né? Com vocês, tá? Mas a grande questão aqui de planejamento, sprint, etc., isso tem tudo a ver, né, com o PBB. Então, a própria metodologia do PBB, se vocês forem ler lá o livro e tudo, até tem um livro mais recente, depois da revisão lá que o Fábio fez e tudo, ele conta que, na verdade, ele tentava implementar Scrum nas empresas que ele trabalhava e, né, só tinha muita dificuldade porque o Scrum é muito genérico e não tinha uma dinâmica para você conduzir esse planejamento do projeto. E aí ele inventou o PBB meio que empiricamente, foi fazendo, escrevendo no quadro, as pessoas foram achando legal, e ele foi depois documentando isso e virou uma metodologia, que escreveu o livro, fez um curso sobre isso e deu certo, né? Virou uma obra aí da vida dele, essa contribuição para essa questão do planejamento, né, dos processos, especialmente relacionados com o Scrum, né? Uma forma mais concisa e objetiva. A grande questão, né, é o seguinte: beleza, vocês já entenderam o que é sprint, o que é backlog, o que o PO faz. Ele vai lá e planeja e representa os requisitos, representa o cliente, documenta, passa a informação, negocia com a equipe, negocia o que vai ser entregue na próxima semana, na outra, prioriza, né? Quando o pessoal tem dúvidas sobre o que vai ser feito primeiro, ele decide sobre o que vai ser feito primeiro ou não. A grande questão, né, é que times Scrums têm necessidades específicas de comunicação. Então, times muito grandes, eles atrapalham. Então, existe uma métrica que o pessoal usa, que o time Scrum ideal, isso tem controvérsias, tá? Tem outros livros, inclusive, outras metodologias que estendem o Scrum, que falam como fazer isso ser diferente, mas um ideal é ter um time do tamanho de 2 pizzas. Então, assim, se tem um time que consegue comer 2 pizzas, de 5 a 11 pessoas, né, tem que ser pizza gigante, mas enfim, 2 pizzas, então é um time ideal, em termos de tamanho, de quantidade de pessoas. Mas a minha empresa tem 100 pessoas, 200, 300 pessoas, como existe sim várias empresas desenvolvedoras com equipe gigante, mais de 1.000 pessoas. Como é que funciona o Scrum? Aí você quebra o Scrum. Você quebra os times em times menores, esses times menores vão trabalhar cada um, né, no seu escopo, no seu subsistema, no seu módulo, porque se eu tenho uma empresa de 100 pessoas, eu tenho software pra caramba para fazer, né? Então, eu posso quebrar esse software, esse sistema, em vários sistemas menores que depois vão interagir, ser integrados. E aí eu quebro isso em times adequados ao tamanho ajustado, né? O tamanho ideal, entre aspas, para Scrum, que é mais ou menos isso. Sempre um PO, não necessariamente um Scrum Master, mas o PO é obrigatório, né? E os desenvolvedores.
E esses desenvolvedores hoje em dia têm até modelos que misturam já desenvolvedores com designers, UX, etc., que já entra no outro conceito que não é específico do Scrum, que é o conceito já de equipes. Tem um material que eu vou passar para vocês sobre isso, questão de equipes do Netflix, etc., como ele organiza as equipes dele lá. Ele chama de outros nomes que eles chamam, né? Mas, enfim. E o Scrum Master é uma pessoa que está mais ali para a condução do processo, ou seja, um cara que conhece muito a metodologia e tenta fazer com que as pessoas sigam as cerimônias e tudo. Não chega a ser o gerente, até porque ele divide isso com o PO, tá? Então é aquele cara, eu já estou adiantando para vocês, né? Mas a ideia dele é remover os impedimentos não técnicos, ou seja, fulano está em dúvida, qual é o que a gente tem que fazer agora que terminar a sprint. O pessoal está em dúvida porque o cliente pediu para mudar no meio do processo. O que a gente deve fazer? Né? Coisas de infraestrutura também. Olha, a equipe está reclamando que o computador não está dando conta, tem que ter mais memória. Ele vai atrás disso. Então, o cara meio gerente, mas ele não tem, assim, não é chefe. Ele está ali para ajudar o time a ser mais produtivo. Seja porque eles estão em dúvida do que fazer, qual o próximo passo, vocês estão fazendo coisa errada e tem que ser corrigida. Olha, pessoal, semana passada vocês não fizeram a revisão da sprint. Está errado. Isso está prejudicando agora. Aí, opa, desculpa, na próxima semana vamos fazer a revisão então. Aí é nesse sentido a atuação do Scrum Master, tá? Por isso que ele é obrigatório ter um Scrum Master por time. Ele pode estar ali fazendo isso na empresa toda, entre os vários times. Porque agora vocês entenderam, né? Porque se eu tenho que ter times do tamanho de 2 pizzas, se eu tenho uma empresa como o Mercado Livre que tem mais de 1.000 desenvolvedores, o que eu faço? Ela vai ter ali, né? Mais de 100 times Scrums ali, dentro da empresa. Que é exatamente isso. Aí dentro desses 100 times de Scrums, o Scrum Master vai passar, e aí tem que ter mais, obviamente, ele vai passar em cada time, monitorar esse tipo de situação, se o time está indo bem, se está faltando para ter coisas não técnicas, ou de processo, ou dúvida, para que a coisa flua mais. E aí, dentro daquele time, ele vai ter ali uns, sei lá, 10, 15 Scrum Masters. É possível. Estou chutando aqui. A gente pode chamar uma pessoa para explicar isso aí, como funciona lá, depois, me informa antes. Enfim, então aqui é um exemplo, né, de um time, sistema acadêmico aqui, né, e o PO é uma pessoa que entende, né, do problema. Pode ser, inclusive, alguma pessoa que trabalha, né, um funcionário de lá da empresa, né, e no final das contas ou uma pessoa que representa o proxy do cliente. Então, aqui a ideia é a seguinte: se eu tenho um sistema que é acadêmico, eu posso ter um cara que é dentro, tipo, é cliente, ele é funcionário lá da pró-reitoria da universidade. Então, imagina uma pessoa se tem um desenvolvimento interno, ou seja, se vai ser feito pela própria pró-reitoria, e o cara é funcionário da pró-reitoria, então tem um PO interno. A equipe do próprio local, e o cara é funcionário daquele local, é um PO interno. E ele conhece o domínio do problema, né? Ele conhece como funciona o sistema de graduação, pró-reitoria, etc. Ele sabe os requisitos. Se for uma empresa terceirizada e eu botar o funcionário, eu vou ter ali, né, um PO com perfil terceirizado. Então, eu vou ter ali um PO que é o cliente da empresa, né? É o cliente, ele trabalha na pró-reitoria, só que ele está falando com a equipe que é uma subcontratada. Então, ele não faz parte diretamente da equipe de desenvolvimento de software, mas ele está ali representando o cliente, né? Ou, quando a pró-reitoria não coloca uma pessoa para ficar direto no projeto, compromissada com o andamento do produto, a gente coloca uma pessoa nossa da equipe de desenvolvimento, que seria uma pessoa de marketing, uma pessoa de vendas, uma pessoa ali que vai fazer a conversa, que vai ser o proxy do cliente, né? Ele vai conversar com o cliente e o cliente vai passar para ele, aí sim ele passa para a equipe internamente, né? Mas a grande questão é, essa pessoa tem que conhecer do domínio, seja porque ele trabalha lá, que são os 2 primeiros casos, ou seja porque a pessoa teve que se envolver com o domínio do problema e tem diretamente ligado no Zap, ou vai lá fisicamente, conversa
com o cliente real. Por isso que ele é um proxy do cliente. Tá? E o que é o mais comum é esse, tá, pessoal? Esse último. Dificilmente o cliente aloca uma pessoa deles para ser o PO do projeto. Dificilmente. Questão do custo. Ele vai achar que tem custo. Ah, pô, eu contratei você para desenvolver. Por que eu vou botar uma equipe minha? Vou gastar dinheiro meu. Ele não faz ideia, né, do benefício. Mas, enfim, quando ele coloca assim, não tem muito como fugir. Tá? E aí existem algumas cerimônias que eu não vou me aprofundar, mas questões de reuniões diárias, que é o daily meeting, já teve relato na aula passada sobre isso, que, né, o pessoal faz diariamente uma reunião rápida para discutir o andamento do projeto, né, questão de comunicação. A sprint review, né, que é quando a gente, ao final de uma sprint, antes de começar uma próxima, a gente passa ali uma reunião rápida, mas que também discute o que deu certo, o que deu errado, para a próxima não ter problema, é a tal do aprendizado contínuo, né? E o retrospectiva, e aqui o revisão da sprint é interessante ver o diferencial, porque ele não é uma reunião interna, tá? Ele já mostra como se fosse um release. Então, revisão da sprint é quase que equivalente à ideia de release, que é quando a gente mostra para o cliente final, ou para o PO, né? Quando a gente mostra para o cliente final, ou para o Product Owner, né? A gente está mostrando alguma coisa que a equipe interna está mostrando para fora. Então, isso é equivalente ao conceito de release, tá? Que a gente já viu em direito de software, e, né, aqui a gente chama de revisão da sprint. E a retrospectiva, que é como se fosse o último evento da sprint, para a gente saber de fato o que deu certo, o que deu errado, né? Mas não é para lavar roupa suja, não é para alguém, fulano errou, culpa do ciclano. Não, na verdade o objetivo é identificar as melhorias do time, né? E lembra do que eu falei na aula passada também, né? O cara da Google no videozinho falando lá sobre isso, que no fim das contas, cara, você sozinho não vai conseguir entregar um software, você precisa de uma equipe. Mesmo que se você seja muito bom, seja um ninja, dificilmente com um tamanho de sistema razoável como tem hoje no mercado, você vai conseguir fazer toda essa ponte de interação sozinho. Vai precisar de alguém junto para a questão de testes, alguém para fazer a parte comercial com o cliente, fazer a comunicação. Tem cliente que é cliente, né? Então, o cliente é no sentido, né, mas enfim, cliente que é chato, né? Vamos falar o português claro. Então, cliente que realmente é chato e que, cara, botar todo mundo para falar com esse cara vai gerar um estresse desnecessário, né? Então, por isso que é um trabalho em equipe. Pode ter uma pessoa já com aquela habilidade para lidar com ele e tudo. Pode ser que o cliente chato faça com que todo o projeto vá por água abaixo. Botou o cliente chato para falar diretamente com o desenvolvedor não tem personalidade para aguentar aquilo, pede para sair da equipe por conta disso e o teu projeto acaba, né? Similar ao projeto que eu comentei antes no início da aula para vocês, né? Foi exatamente isso, uma das situações de um dos projetos não ter dado certo. Cliente chato que não tinha um PO para fazer a intermediação, que tivesse, né, habilidade mais de paciência e tudo, para fazer essa validação e intermediação com o cliente, acaba acontecendo exatamente isso. O projeto vai por água abaixo. Enfim, e aí a gente tem aqui o resumo final do Scrum, né, em um slide. Então, isso aqui, inclusive, é um slide lá do material oficial do Scrum.org, né, que é um site que tem o material, certificação e tudo sobre o Scrum. Então, tem aqui, a gente discute aqui, ó, aqui seria o PBB, né, PBB, Sprint Planning, que é tirar do PBB aquilo que vai ser feito em cada sprint. Depois você segue dia a dia de trabalho, atualiza, reunião diária rápida, e no final daquela sprint, daquela entrega, que pode ser de uma semana, 2 semanas, 15 dias, 30 dias, você faz, né, a revisão daquilo, acabamos. A retrospectiva já é para discutir, né, na verdade, o review é com o cliente e a retrospectiva é para a equipe interna saber o que deu certo e o que deu errado. No sprint review, a gente entrega um pacote, uma entrega para o cliente. Pode ser uma entrega intermediária. Grande questão, que é agora que vem esses conceitos que vocês vão ser cobrados na prova de vocês, tá? E que são justamente os ajustes finos que aí você, como gestor, tem que ter noção. Planejamento de sprint, cara, tem que ser uma coisa no máximo um dia para fazer. Se você quer o tal do time box, né, o princípio de tempo, alocação de tempo para isso.
Se você vai passar 10 dias para fazer uma sprint planning, tem uma coisa muito errada. Você está mais planejando do que fazendo. Então, você não está nem um pouco ágil. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que a sprint ela tem que ter, de uma forma, né, mais concisa, no mínimo um mês. Sprint. O projeto pode ter vários meses. Mas uma meta que você fecha a sprint e já inicia um novo ciclo, para ter um quadro de tarefas, tem que ser menos de um mês. Aí o pessoal joga lá os 15 dias, uma semana pode ser pouco, depende muito da equipe. Tá? Mas o normal para quem não tem experiência é 15 dias. Ou seja, 2 sprints por mês, por exemplo. Tá? Isso aí é uma média, é uma métrica referência. Não estou dizendo que todo mundo tem que seguir. Tá? Mas é a métrica referência. Isso já vem de aprendizados passados e a própria literatura relata sobre o tempo ideal para uma sprint. Tá? Reunião diária tem que ser curta também, porque se todo dia você tiver uma reunião de 3 horas, o que vai acontecer? Você vai ficar todo dia reunião, reunião, reunião e desenvolver software, o que é bom nada, né? Então, não pode perder tempo. Não é para perder tempo uma reunião. Essa reunião é para ajudar. É só para desatar os nós que possam existir e rapidamente voltar ao trabalho. Obviamente, as pessoas podem se falar durante, mas a reunião é para parar para isso e continuar o trabalho. E aqui eu também uma métrica de referência para aquelas reuniões de sprint, né, que é a revisão do sprint quando você tem uma entrega para o cliente final, e de retrospectiva, que é a última reunião da sprint para saber o que pode melhorar para a próxima sprint. Beleza? Questões de critério de aceitação. Isso aí é importante a equipe definir internamente, deixar muito claro quando que terminou. Né? Quando terminei os testes unitários. Eu terminei quando a fulana aprovou. Terminei por quando o cliente final terminou. Então, assim, homologou, né? Então, isso vocês têm que definir claramente na equipe, quando for trabalhar no modelo de Scrum, quando é que terminou. Porque o cara pode dizer, na minha máquina funciona e já mandei. Então, terminei. Não. Se foi estabelecido na equipe que tinha que funcionar na tua máquina, tinha que ir para o servidor, fulano tinha que testar e tinha que funcionar no computador dele, então você não terminou ainda, amigo. Espere chegar no final dessa validação. Quando chegar lá, a gente vê se terminou mesmo ou não. Tá? Isso é muito importante. Eu já tinha comentado em relação ao Kanban, né, o quadro, né? Então, a ideia do quadro é exatamente o que a gente tinha comentado sobre a questão do processo, né? Você tem a ideia do backlog, que são as coisas a fazer. Aí você tem o status base aí, que é a fazer, fazendo, testando e feito, né? Então, isso aí, já comentado também na aula passada como você consegue organizar isso, tornar isso talvez mais sinestésico, né? Para algumas equipes é bem legalzinho ficar pegando post-it e tal, porque o cara fica vendo a coisa, ele passa frente da parede, ele vê o papel balançando, tem que fazer logo isso. Isso gera uma pressão, não pressão, mas uma motivação, inclusive, né? Então, você tem que entender a dinâmica da tua equipe, tá? Porque usar o papel físico é legal, mas é mais do que legal, ele tem o seu papel psicológico também, tá? Então, a questão do ser humano, né, a psicologia também influencia, né, inclusive a questão de personalidade, forma de aprendizado. Tem gente que realmente vai estudar online e não tem, como ela não toca, não vê ali, sei lá, o professor fisicamente falando, ela acha que não está absorvendo aquilo, sei lá. Então, entendo que o quadro somente digital, ele funciona, sim, mas na opção de ter o presencial, existe, né, algum diferencial, mas também depende das equipes, tá? O resultado dessa questão do papelzinho. E eu tenho um monte de papelzinho aqui que eu uso no dia a dia também. Eu também sou um pouco assim, eu uso agenda de papel, por exemplo. Eu tenho uma agenda do ano todo, que eu risco toda semana, eu risco o que eu tenho que fazer naquele dia. É porque eu gosto. É o meu jeito, entendeu? Se fosse só no digital, às vezes eu esqueço, às vezes está no celular, e bota, mesmo que eu bote na primeira tela do celular, você não está pegando naquilo. Quando eu estou vendo o papel aqui na minha frente pregado no computador, tem um outro nível de pressão, tá? Assim, a influência no lembrete, né? O peso do lembrete. Beleza? Aí, a gente vai agora para esse cara, tá? Aí aqui,
é tamanho, é tamanho do projeto, isso aqui é estimativa de acompanhamento. Então, isso aqui é gerência. Isso aqui é o que vocês não viram antes, provavelmente, tá? Deixa eu já partir aqui para o Excel. Eu tentei jogar no Google Drive, mas não rolou, tá? Por isso que eu estou abrindo aqui o Excel, só um segundo. Porque no Google Drive ele não pegou a fórmula do gráfico. Apareceu aí para vocês, pessoal? Sim, sim. Ok. Então, aqui, né, lá nos slides, vocês devem ter visto lá, que o nome desse gráfico aqui é o gráfico de burn down. O que é burn down? Então, é bem simples o princípio. Então, o princípio é, olha, a gente tem uma queima de requisitos. É como se eu tivesse uma pilha de tarefas, que são os post-its, né? E conforme eles vão saindo do status de finalizado para, ou de to-do para finalizado, a gente vai queimando aquela pilha de papel, aquela pilha vai diminuindo. Só que a gente sabe que justamente o time, né, a alocação de recursos, que é uma planilha exemplo, a gente tem a prática do Scrum de todo dia fazer uma revisão, daily meeting. O daily meeting é justamente para a gente saber, olha, pessoal, tínhamos planejados para essa sprint, que é de 9 dias, tá vendo? 9 dias remaining. É de 10 dias, né? Aí no nono dia, que é o primeiro dia depois do início, eles fazem uma reunião. Aí todo dia os caras fazem a reunião. Fulano, quantas tarefas você tem para fazer? Ah, eu tenho 9, beleza. No segundo dia, olha, já terminei boa parte daquela uma lá, agora tem 8,7. Então a gente vai colocando aqui, isso aqui a gente pode definir, tá? Mas a ideia disso aqui é justamente a gente tem aqui uma porcentagem de conclusão, né? A ideia é essa. Então cada pessoa da equipe, daquele time, vai reportando todo dia, né, o acompanhamento da sua produtividade. Então no fim das contas o que importa, ó, é que a gente tem aqui, ó, uma previsão, né, de conclusão daquele projeto, daquele andamento daquele projeto. Sendo que, como a gente planeja isso no formato de sprint, a gente já tem uma meta total. No caso aqui são 9 dias. Né? Então a ideia do Burn Down Chart é que com que a gente tá aqui, é fazer com que a gente, né, tenha uma meta. Então, se eu pegar lá que a gente tinha 60 no primeiro dia, 60 itens a cumprir, e o prazo é de 10 dias, então, em 60 dias, no último dia, ter zero para fazer. Essa é a curva ideal. Tá? Então, isso é justamente um planejamento de sprint, do ponto de vista gerencial. Por isso que a sprint ela começa com o tempo pré-definido, porque ela começa com um slot de tempo amarrado. São 10 dias? São 10 dias. Tá bom, 10 dias. No caso aqui devem ser 10 dias úteis, né? Obviamente. Porque ele está considerando aqui que são, né? Ó, tem reunião todo dia. Então, eles não vão reunir no final de semana. Então, são 10 dias úteis, ou seja, 2 semanas essa sprint. Então, todo dia, nesses 10 dias, eles vão fazer reunião e vão dizer, olha, no daily meeting, rapidinho, 15 minutos. Pessoal, como é que tá? Andou, não andou? Qual é a velocidade que estamos indo? Ah, já terminou isso, não terminou? Beleza. Então, acompanhar isso rapidinho nos 15 dias, né, nos 10 dias úteis, no caso, né? Tá aqui, ó. Então, o ideal seria, no ritmo constante, linear, a gente chegar ao zero. E a gente tem aqui, como vai fazendo acompanhamento todo dia, olha o que vai acontecendo. A gente vê aqui, ó, que seria o total, né? Olha, fulano aqui tinha 7, aí eu já joguei aqui, eu mexi aqui, tá? Eu já botei aqui, ó, 5, aí aqui tem 3, aqui é 1, ó, e 0. Ó. Então, quer dizer, eu simulei como se eu tivesse aqui todo dia atualizando. Então, por exemplo, aqui tem 2, aqui eu vou colocar aqui 3, por exemplo. Ah, não, é aqui. Ó,
Aí aqui eu fui atualizando. 3, 2, 1, 0. Aqui que eu atualizo, lá é só para gerar o gráfico. Mas tá aqui, ó, eu fui atualizando como se todo dia estivesse fazendo reunião, né? E ajustando aqui, ó, o andamento. Professor, Foi. a minha dúvida ela é em relação a esses valores decimais. Porque, por exemplo, se 60 é o número de atividades, como é que alguém vai chegar numa 7,5, sabe? Sim, aí é uma questão interna da equipe. 7,25, 7,5, e são números, na verdade, da equipe. Assim, essa medição, se aquilo ali vai ser um número inteiro, se vai ser um número fracionado, é uma coisa subjetiva, de certa forma, tá? Mas o que não é subjetivo é o escopo total da sprint. Então, se eu tenho uma sprint que lá no início levantamos todos os post-its, todo o backlog, e escolhemos 60 itens para fazer, e que o João tem 8 para fazer, 10 para fazer, isso é uma coisa. Isso aí é uma coisa objetiva. Eu tenho um número total. Esse número da evolução é, naquele momento que a pessoa está fazendo a contagem lá da daily meeting, a gente pode contabilizar, por exemplo, olha, se são 10 papeizinhos e hoje, no dia 8 tem 2 que estão 100% feitos, então o resultado agora são 8 exatos. No outro dia, como esse exemplo aqui, ele botou 7,25. Por quê? Porque provavelmente ele tem lá de um dia para o outro, ele passou para ser feito, para ser testado alguma coisa, e está esperando a percepção de 25 ou 0, né, se podia ser 7 ou 0, é que ainda está faltando testar. Então está em teste. Se vai ser, mas o que importa no fim das contas é chegar no 0. Esse 0,5 pode ser 0,25, 0,5, 0,75. A equipe interna vai estabelecer para eles, olha, quando tiver em teste, falta só isso, eu vou botar lá 0,3. Eles vão estabelecer isso, entendeu? O que importa é que as pessoas vão entender o significado daquilo. Isso é muito particular do Scrum também, tá? Quando você vai ter estimativa de tamanho funcional para história de usuário, quanto é uma história de usuário? Não existe no livro dizendo que uma história de usuário são 2 horas de programação. A equipe vai definir para ela o quanto é, em termos de horas, o tamanho de uma história de usuário. O que importa é, no final do prazo, vamos matar todas as histórias? É isso que importa. Essa diferenciação de o que é um meio pronto, mais pronto, etc., é uma questão, né, de alinhamento da equipe mesmo, que nem tem um planning poker, que as pessoas que decidem qual que tá bom e o que não tá. No planning poker é assim também. Mas no fim o que importa é isso aqui, pessoal. Olha. Na verdade, isso aqui com isso aqui, né? Então, aqui, como eu já coloquei naquela outra abazinha, né? O preenchimento como se fosse o daily, né? O daily meeting. O que aconteceu aqui, ó? O azulzinho já é o, né? Ó. Então é como se eu tivesse, olha, cara, acabou o projeto antes do tempo. Basicamente isso, né? E esse outro aqui, né? Cadê? Que é o Release Burn Down, é uma adaptação do Burn Down Chart, né? Para que a gente tenha uma noção da pilha, né? Do tamanho da pilha. Então, a gente consegue ter uma noção aqui, ó, de entregas. Então, eu tenho aqui 120, ó. Tá vendo? Ó. E a gente vai ter a noção, né, do release. E aí, obviamente, eu tenho aqui a meta, ó, e eu tenho quanto eu estou chegando próximo da meta, se eu estou acima, abaixo da meta, né? E essa meta aqui também, obviamente, é uma coisa meio arbitrária, né? Porque ela é calculada baseado uma curva linear de objetivo. Mas, né, a gente sabe que, principalmente no ambiente de software, o linear é quase impossível de acontecer. Tá mais para uma curva normal ou outro tipo de curva aí, né? Falando de forma mais matemática. Mas a grande questão é que a gente consegue visualizar o andamento. Ah, porque é escopo aberto. Ah, porque a gente planeja e vai ver se vai dar para fazer. Sim, mas também não pode perder a noção de que
eu posso ter um prazo, né, já pré-definido para o total. Eu tenho metas a cumprir. Se eu não cumprir a meta exatamente, eu tenho que identificar em que ponto, qual foi o sprint que deu problema, por exemplo, que ficou acima, qual ficou abaixo, né? Ou se eu vou conseguir entregar antes do prazo, se eu estou folgado, se a equipe é muito boa, mas é melhor do que eu esperava. Isso pode gerar, inclusive, ou manutenção do prazo, tipo, ó, 60. Eu achava que o pessoal dava conta de fazer só 40, mas a gente botou 60 e foi de boa. Pô, então agora a próxima meta, né? Que nem a Dilma, vamos dobrar a meta agora. Já bateu a meta, vamos dobrar agora. E aí a galera agora é só 60 por sprint. Aí, se quiser até testar num próximo, pode botar 80 e realmente dobrar a meta. É uma questão de ideia de experimentação isso. Mas você consegue acompanhar visualmente no gráfico se está dando certo ou está dando errado. Isso. Tá? Isso do ponto de vista de prazo, escopo, né? E metas. Então veja que isso aqui é gerente de projetos total. Tá? Não é só para dizer, eu sei o que é Scrum. Tem sprint, tem entrega, tem reunião todo dia, tem o PO e tem etc. Não. O gerente, na verdade, que seria o PO e alguém ali com perfil do Scrum Master, a própria equipe também, são feitas planilhas ou ferramentas que geram essa planilha aí, você consegue, né, quando você usa o Scrum, você tem isso aqui automático feito pela ferramenta. Você basicamente cria o backlog, o próprio Gira, a gente vai ver o Gira, ele faz isso, você cria lá o backlog do projeto, e aí monta o planejamento da sprint, e ele gera para ti os gráficos justamente a partir do andamento desse sprint. Tem as pessoas, tem as tarefas, tem o total, tem a meta, tem o prazo da sprint, e ele monta o gráficozinho bonitinho a partir dos feedbacks das pessoas naquela sprint. Ele gera o burn down chart para você. Professor, Diga. quando eu tenho um projeto, por exemplo, de 9 dias, aí esse projeto sofre alteração, aí tem outras coisas para fazer, aí, por exemplo, vai ter 15 dias. Esse projeto ele vai entrar nesse mesmo gráfico ou ele vai ter outro gráfico para ele? Tipo, antes ele tinha 9 dias, agora ele tem com outras alterações, ele tem 15 dias. Então, esse mesmo gráfico ele vai crescer ou vai ter outro gráfico? Boa pergunta. Cara, assim, isso é uma coisa que eu diria que é abominável para os puristas de gerenciamento de Scrum, né? De projetos ágeis. Eles não aceitariam você mudar o tamanho, o prazo da sprint. O que aceitaria é você, depois que já começou, né? Depois que já começou o projeto, você mudar o tamanho da sprint na marra, porque eu quero. Isso aí seria uma coisa abominável. Mas é possível acontecer sim, né? Enfim, no dia a dia é outra coisa, no mundo real. E aí, nesse caso, o gráfico ele é para refletir o planejamento. Então, se o planejamento antes era 15 e agora viraram 15, não, eram 9 e depois viraram 15 dias, o gráfico vai se ajustar, tá? Exatamente o que tu comentou. O gráfico vai ter que ser adaptado aí para que a sprint foi reajustada em quantidade de dias, provavelmente foi reajustado também em quantidade de tarefas, para aumentar o prazo deve ter sido ajustado também o escopo, né, para ser proporcional, ou não, de repente acontece uma coisa interna que a equipe, olha pessoal, o cliente pediu para fazer 60 coisas. Bacana, 60 coisas, mas nos 9 dias não dá. Bora pedir 15 para ele? Aí se for lá e negociar 15, você mantém o escopo e aumenta o prazo, por uma questão interna da equipe, que é soberana nesse sentido. Aí sim, aí faz todo sentido essa tua pergunta. Aí é uma questão de, lá no Gira você vai mudar a data final da sprint, é muito rápido, sabe? A sprint era do dia 1º ao dia 15, 2 semanas úteis, né? 10 dias úteis. Agora você vai lá e muda no calendáriozinho. Muda a data final para o dia 20 e tanto. Para o dia 22. Aí vai dar mais 5 dias úteis. Aí você vai lá e muda. Pum, pum. Aí automaticamente o gráfico dele já vai ser ajustado para essa nova quantidade de dias da sprint. Tá? Isso é uma ótima pergunta, mas realmente, sendo purista, você não poderia fazer. Aí teria que esperar a próxima sprint ou fazer uma negociação para tirar coisa, para colocar coisa na sprint. Mas na prática vai acontecer essa negociação. Então me dá mais uma semana que eu te entrego mais isso. Beleza? Beleza. Aí ajusta para que o gráfico seja ajustado automaticamente. A ferramenta já faz isso. Beleza? Alguma outra pergunta? Entenderam, pessoal, o que é o Burn Down Chart?
Então, eu sou um cara que sei Scrum. Beleza, você já sabe. Sou um cara que sei o que é gerência de projetos, pelo menos no sentido geral. Beleza, você já sabe. E agora, vocês têm essa noção de como um cara que, de fato, tem uma visão de entregas, que é o gerente, não no sentido, não, o Scrum não tem esse nome gerente, mas pelo menos a pessoa que tem a visão de coordenação do projeto, porque isso influencia todo o resto, gerência de escopo, dinheiro, venda comercial, né? A gente tem essa noção agora de uma das formas principais de você acompanhar e demonstrar, inclusive, para o teu cliente que a equipe está indo bem ou está indo ruim. Cara, 15 dias para entregar. Como é que eu sei se o negócio está indo ou não? Você demorou de papelzinho lá, pô. Não entendo esse papelzinho. O que é que eu leio esse papelzinho todo? Aí o cara, não, toma aqui esse gráfico. Aí o cara, aí o gráfico. Ah, tá. Nossa, do jeito que tá, vai bater a meta, né? Eu disse, tá bom, obrigado, entendi. Entendeu? Então é a comunicação, é uma forma importante de você repassar, né? E tentar materializar a produtividade de times Scrum, né? E isso se reflete em outras metodologias, não somente Scrum, tá? Mas aqui é uma materialização do conceito de acompanhamento do projeto, acompanhamento de prazo, planejamento, por aí vai. Beleza?